Se você quer ser uma anomalia, passe a agir como uma. Que é o que esse ditado? Pô, se você quer ser um mega engenheiro de áudio, um super mixer, um super produtor, então você já tem que, desde o início da sua carreira, já começar a trabalhar conforme um. Mesmo que seja para atender o tiozinho da esquina que comprou um violão ontem e está querendo gravar um CD para a netinha dele. Ainda mais legal, porque é um cara amador, no sentido que ama. Não é só profissional, ele de fato tem amor pelo que ele está fazendo. Agir em qualquer situação, como se vocês estivessem gravando no Sterling Sounds em Nova York, que a carreira de vocês deslancha. E não tem essa, o Brasil é uma bosta, ninguém consegue ganhar dinheiro no Brasil, ninguém grava mais, não tem mais show, ninguém me contrata. Pô, mas estão sempre contratando os cabeças, não estão? É mais fácil você querer ser um exímio profissional porque a maioria já não tem a ética, já não tem a conduta certa. Você tem que ter um mínimo de fundamentos, uma forma de trabalhar coesa e paciência para as coisas acontecerem devagarzinho. Uma coisa que é tão importante, se você tem um cuidado simples e ético com todas essas questões que nos envolvem durante o dia a dia do profissional, é quase que inevitável um futuro bem-sucedido da parte de vocês. O problema é que muita gente quer as coisas para curto prazo, para ontem. Se você mantém uma conduta impecável, do tipo ética, o que te diz respeito você faz, e se você tem espaço para fazer ainda melhor, você começa a computar os louros disso, ou seja, se você é um engenheiro de gravação, você vai fazer uma coisa, faça o que você tem que fazer bem feito. Se você ainda tem tempo para fazer um cafezinho, se você ainda tem tempo para um cortejo, se você ainda tem tempo para ajudar numa pós-produção, ótimo, mas o mais importante é você assumir a sua camisa, entender o que você está ali para fazer e executar. Tenho certeza que vocês já ouviram falar da gravação de violão mirando o 12º traste. É uma coisa padrão dentro do nosso segmento, muita gente mira o 12º traste, que é exatamente aqui. Então você vai apontar para o 12º traste. Quais são os cuidados que você tem que ter, no entanto? Não é porque ele é cardioide que todos vão ter o mesmo efeito de proximidade. E para o violão, isso é uma questão fundamental. Se eu afasto muito o microfone do instrumento, certamente você vai ter muita perda nos graves. Se eu aproximo demais, vai ficar artificial por excesso. Mas um bom atalho seria quase um palmo de distância. Um palmo cheio, grande, é muita coisa. É um pouquinho menor. Qual que é o maior dos perigos que a gente tem que tomar cuidado? É o bojo. O som que vem do bojo não é um som agradável, porque vem excesso de grave, excesso de 200 Hz, 250 Hz, então não fica bacana. Então o que eu instruo vocês a fazer? Coloquem o microfone bem apontado para o 12º traste e aí regula o efeito de proximidade de acordo com cada microfone. Uma outra dica preciosa, que aí já vem um toque pessoal, é que ainda assim muitas vezes eu sinto um bojo por excesso. Então eu gosto de vincar e esquivar um pouquinho o microfone do bojo. Então, em outras palavras, eu estou deixando ele levemente o que a gente chama de off-axis, que é fora do eixo. Eu estou apresentando uma forma de gravar que tem muito de um lado matemático envolvido. Geografias, posicionamentos, distâncias. Mas no fundo, é a sua intuição que vai mandar. É aquela dose de matemática igualmente somada à dose de intuição, de inspiração. O bacana é que mesmo sendo uma técnica padrão, cada um vai ter uma interpretação para ela. Igual qualquer músico teria uma interpretação para a mesma escala. O bom músico é aquele que vai tirar o melhor temperamento daquele violão. Seja tocando mais forte algumas horas, seja tocando mais leve. Se você tivesse o melhor de todos os instrumentistas, mas um microfone medíocre, e um instrumentista que fosse ok, mas todas as opções do mundo de microfone, qual dos dois você ia escolher cenários? Não tem dúvida, mas não tem dúvida, o bom instrumentista ele te traz o som pronto. Bom, você pode colocar mais microfones no instrumento se você achar que você precisa de mais opções, mas na verdade eu acho que uma pessoa que usa de 6 a 8 microfones no instrumento, no caso o violão, para mim isso é uma forma clara de expressar insegurança, porque você pode ter muito menos opções, ter muito mais resultado. XY, Space Pair, Bloomline, MS Matrix, e aí ter outros microfones talvez mais distantes, ou mesmo um ou dois captando a sala, isso assim, se você achar necessário. Então vou fazer um resumo sobre as 4 técnicas que a gente usou no violão, que é o Space Pair,
com alguns detalhes, igual eu falei, esquivar um pouquinho do bojo, acertar no efeito proximidade, tentar usar cardioides, apontar para o 12º traste. E aí no outro microfone ter uma perspectiva do músico, mas ao mesmo tempo ter uma leitura também do instrumento do cavalete, daquela região, e a gente ter essas direções, essas diretrizes que seriam X entre os microfones e a fonte sonora, e entre os microfones a gente teria 3x. Então seria o Spaced Pair 3:1, com uma perspectiva e uma pitada de César Santos aí, algumas dicas pessoais para a primeira técnica de gravação de violão. A segunda, a gente usou o XY. XY são dois cardioides alinhados em 90 graus, apontando para a fonte sonora, que de todas as técnicas é a que melhor converte em mono, porque a gente não vai ter tempo ou distância distinta entre os dois sinais dos dois microfones, visto que as cápsulas estão alinhadas. Características: o estéreo ele é menos hiperdimensionado que o Spaced Pair, vai ser um estéreo um pouquinho mais resumido, um pouquinho mais fechado, mas ao mesmo tempo gera-se uma sensação de intimidade, é um violão menos grandioso, menos pomposo, mas é mais intimista, funciona muito bem para uma voz e violão. O MS Matrix, que é um cardioide apontando para a fonte sonora e um bidirecional pegando as laterais. Este bidirecional a gente faz uma cópia dele para a esquerda e uma outra para a direita. E aí a gente inverte a polaridade de uma delas, e aí a gente tem nesse composto a possibilidade da gente ajustar não só a ambiência do local, como também a imagem em estéreo. E a facilidade que quando convertido em mono eles se cancelam, então você não vai ter nada a mais, você vai ter a menos, então não vai prejudicar. A outra técnica que a gente estudou foi o Blumlein, do cientista que desenvolveu isso, que são dois bidirecionais bem parecidos com o XY, só que em vez de usarmos cardioide agora são dois bidirecionais com as cápsulas alinhadas, e aí no eixo off-axis, ou seja, no eixo dos 45 graus, formado entre a posição dos dois microfones, a gente aponta para a fonte sonora, ou seja, não tem nenhum dos diafragmas tendo uma leitura direta da fonte sonora. Então são 4 técnicas extremamente úteis que vocês podem escolher em vários cenários diferentes. Todas as 4 técnicas farão de vocês, sinceramente, agora um toque pessoal, profissionais diferenciados no ramo. Não só porque o som fica muito bom, como são técnicas conceituais, tradicionais, que fazem de vocês engenheiros qualificados. Então usem e abusem, não existe nenhuma melhor do que a outra, todas são sensacionais. O que resta a você agora é escolher a melhor técnica para o melhor cenário, para a melhor música possível.